Oi, gente, o cenário de hoje é diferente, porque eu esqueci meu tripézinho e agora eu vou ter que falar com vocês assim. Espero que funcione a câmera posicionada aqui. A ideia que eu tive pro vídeo de hoje é falar sobre as minhas matérias favoritas no curso de cinema de animação e artes digitais na UFMG. Então vamos compartilhar. Bom, primeiro foi uma matéria optativa. Eu não sei se vocês sabem o que é uma matéria optativa, mas é o seguinte. Nos cursos de graduação, existem as matérias obrigatórias, né, que são matérias que você tem que fazer no seu curso obrigatoriamente. Tem as matérias optativas, que são matérias de outros cursos, mas pelo que eu me lembre, tem que ter algum tipo de relação com o seu curso para você pegar. E tem as matérias de formação livre, que podem ser matérias de qualquer curso, inclusive medicina, sei lá, educação física. Uma coisa nada a ver com artes, que é a minha área, mas dá para pegar também, só que aí vai ficando cada vez mais concorrido, né? Enfim, a matéria que eu decidi falar hoje é uma matéria optativa, que era oferecida na época que eu estava na graduação. Eu acho que foi no meu quarto período, talvez, ou quinto período. Tópicos em cinema, alguma letra, tópicos em cinema A, sei lá. E era uma matéria que falava sobre desenvolvimento de projetos para cinema de animação. O que é isso? É uma matéria que ensinava você a desenvolver suas ideias para uma série, para um filme, para um curta, enfim, para alguma mídia, e tentar vender essa ideia em rodadas de negócio com representantes de canal de TV, né, e, sei lá, pessoas com grana para bancar a sua ideia. E aí a disciplina era isso, a gente desenvolvia um projeto, pensava no roteiro, pensava na identidade, né, visual. Você podia fazer também um teaser da sua animação, seu filme, enfim, para mostrar um exemplo de como seria sua obra. E tudo isso desenvolvido dentro de uma disciplina. Esse professor, inclusive, era um professor substituto na época, que era o Wagner, eu esqueci o sobrenome dele, mas que agora acho que ele é um professor efetivo mesmo da Escola de Belas Artes no cinema de animação e não mais um substituto. Acho que agora ele é um professor mesmo. Não sei quais disciplinas que ele está agora. Mas enfim, ele trouxe, na verdade, várias disciplinas diferentes que agora não tem mais no curso porque ele não é mais professor substituto, mas ele trazia outras disciplinas também que eram envolvendo animação para YouTube, tinha umas outras disciplinas bem diferentes assim, e ele trouxe essas disciplinas diferentes, experimentais, que duraram acho que alguns períodos, mas que agora não deve ter mais. Enfim, vamos falar agora sobre como que foi a experiência com essa disciplina em si. Era uma disciplina legal porque na primeira aula a gente foi fazer uma aula lá no prédio do teatro. Mas por quê? Eu vou explicar a ligação. No teatro a gente fazia essa coisa mais de improviso, sabe? Então a gente exercitava, perder a vergonha, falar na frente dos outros, né? E improvisar também coisas para você se sentir mais à vontade quando você estiver apresentando as suas ideias numa rodada de negócio, né? Imagina, tá lá um representante da Disney, sei lá, e você tem que vender a sua ideia para ele sem tremer na base de ansiedade. Então foi muito legal a gente ter essas primeiras disciplinas lá no prédio de teatro, envolvendo dinâmicas de improviso mesmo, gente. Era tipo assim, eu lembro que tinha uma dinâmica que fazia duplas entre os alunos, e aí a gente meio que tinha que ficar conversando, dialogando entre os alunos e sempre sem morrer o assunto, sabe? Então, um meio que jogava a bola pro outro, o outro retrucava e já jogava um outro assunto, sabe? Pra gente render assunto e entrar um na onda do outro e se apoiando para gerar um assunto. Inclusive, a minha dupla nessa se destacou, porque os professores foram mandando todo mundo ao redor ficar calado e deixou só nós dois atuando assim na frente. Então, obrigado. Eu não sei quem atuou comigo, acho que foi o Ico. Então, beijo, Ico. Mas foi bem legal essas primeiras disciplinas no teatro. Depois, a gente ia nas salas de aula mesmo, né, para desenvolver ideias. Então, a gente pensava em como que era a logística, sabe? Quantos episódios deveriam ter essa série, qual é o público-alvo, sabe, qual é a faixa etária, porque eu lembro que cada faixa etária de televisão mudava muito o estilo de coisas que você tinha que pensar, sabe, tanto a duração dos episódios, quanto o tom do episódio, o tom da série, enfim, tudo influenciava. Por exemplo, se fosse uma coisa mais infantil, você podia pensar também na parte de merch, né, de como vai virar brinquedo e coisas afins. Pensar em blocos menores também, enfim. A ideia que eu tive
na minha disciplina, a galera fez um monte de ideias diferentes, era em grupo. Então eu lembro que um dos projetos que eu desenvolvi era da galinha gay, a galinha lésbica, no caso. Essa ideia surgiu de conversas que a gente tem aqui na Universidade Federal. É por isso que é legal a Universidade Federal, porque você junta um monte de gente que pensa de vários jeitos diferentes e nessa troca de ideias e interações entre a galera, você aprende muito. Então não é só na sala de aula, sabe? Tipo assim, é muito legal porque aqui junta um monte de gente diferente, um monte de ideias e esse networking, esse contato mais orgânico entre as pessoas também ensinam muito mais, eu diria, que a sala de aula. Não que a sala de aula ensine pouco, mas que acho que a troca, conversando com pessoas, você aprende muito mais. Enfim, aí um dia a gente estava conversando, acho que no intervalo, sei lá, sobre essa ideia de uma galinha lésbica e tal. Eu peguei essa ideia e desenvolvi para fazer a disciplina. Mas a ideia era assim, a galinha estava de um lado da rua e ela tinha que atravessar a rua para chegar do outro lado. E aí mostrava ela olhando ali, tipo assim, do outro lado da rua tinha um galinheiro lá, com umas galinhas e um galo fortão, musculoso. E aí eu mostrava essa galinha querendo atravessar a rua de vários jeitos diferentes e todos eles eram frustrados, né? Ela tentava pular, dava errado, dava errado. E aí no final, o plot twist era que ela queria, na verdade, chegar na outra galinha que estava do outro lado e não no galo. Então, tá vendo, gente? É isso, representatividade. Essa era uma das ideias que eu tive de projetos para essa disciplina. Outro projeto que a gente teve que desenvolver nessa disciplina era pensar numa série mesmo, desenvolvida e tal, para vender também para os canais de TV. E esse eu fiz num trio, se eu não me engano, que foi eu, a Luna Leandro e a Karine Rodrigues, talvez, não lembro. A ideia que a gente desenvolveu era o seguinte, era um grupo de crianças que se encontravam e elas contavam histórias, né? Todo episódio elas contavam histórias e essas histórias eram ilustradas no desenho. Então, eram crianças muito imaginativas, sei lá, criativas, e aí tudo isso virava animação que a gente mostrava. Então, teve vários episódios que a gente pensou, um era tipo assim, o Paraíso das Pipocas, que as nuvens eram pipocas, e aí mostrava as crianças tendo essa aventura e tal. Tinha um que mostrava como que era a batalha de anticorpos no seu organismo, assim, e como que funcionava essa infecção, sabe? Tipo assim, a gente mostrava o soldadinho chegando, guerreando e coisas afim. E essas animações das aventuras, a gente pensou em fazer uma coisa bem texturizada, para chamar muita atenção visual, e usando um estilo de animação de recorte, né, cutout. Além disso, quando passava para o mundo real, né, que é quando as crianças estavam juntas mesmo, não só na imaginação, mudava para outro estilo de animação para marcar essa mudança de cenário, que era uma animação mais de linha e tal. Se eu achar o teaser, eu vou passar aí no episódio para vocês darem uma olhada também. E é isso, eu acho que na parte de criativa e tal, essa troca com outros alunos, e testar grupos diferentes, testar ideias diferentes e treinar principalmente o desapego, que é tipo, você tem uma ideia, sabe que não tá dando para desenvolver ou não tá muito bacana, você só descarta e pensa numa outra. Acho que todas essas coisas somam muito e ajudam a gente a ir evoluindo, sabe? Nessa parte de criatividade, de improviso, de desapego, e eu acho que isso é muito importante também nesse mundo das artes também. No final da disciplina, a gente apresentava esse teaser e tudo mais, né? A gente tentava vender essa ideia para a sala mesmo, e o professor convidou alguns ex-alunos, né, que já estão inseridos no mercado e tal, para serem, tipo, jurados, assim, serem, tipo, os canais de TV, representantes de canais, e ficar indagando. Gente, sério, eram umas perguntas, assim, que ficava, tipo, gente, que é isso? Mas voltado a um lado profissional mesmo, sabe? Tipo, eles perguntavam, mas por que você acha que, sei lá, esse valor aqui cobriria essa ideia e quanto traria de lucro, sabe? Tinha umas coisas assim, tipo, a gente tinha que pensar sempre no orçamento também, total, o orçamento pro animador, o orçamento para tudo, gente, para cenarista. Então, tipo, era realmente pensar estratégias de negócio mesmo, além de toda a parte criativa, né, e animação, e de fazer os teasers, gente, que foi uma loucura, porque era um semestre para você desenvolver toda a ideia e fazer teaser. Tipo assim, o meu grupo conseguiu e tal, foi legal, mas foi bem puxado. Não cheguei a levar essas ideias em pitchings de verdade para tentar vender, mas eu cheguei a presenciar já uma rodada de negócio
num evento que tem aqui em Belo Horizonte que chama Max. Eu não sei se ainda tem, mas deve ter. Mas eu lembro que era assim, você chegava, aí tinha plateia, aí tinha os candidatos inscritos e tinha a bancada, né, os canais de TV e tudo mais que ficavam lá avaliando. Aí a galera chegava, apresentava. Gente, era uma galera com um nível bem alto, assim. Eu lembro que eles chegavam com uns produtos muito profissionais, sabe? E números e tal, coisas e tal. E aí os jurados ficavam, eu gostei dessa ideia, eu quero investir tanto de dinheiro em você. E, enfim, sabe, coisas do tipo. Eu acho que tem algumas empresas que querem comprar a sua ideia inteira, então, tipo assim, ela compra a ideia de você, e tem outras que eu acho que elas desenvolvem, tipo, te dão dinheiro para você desenvolver o projeto, você mesmo fazer essa produção, sabe? Eu tenho muita vontade, inclusive, de lançar isso alguma hora, sabe? Lançar uma série, lançar alguma coisa legal com a minha assinatura, sabe? De, sei lá, de escritor, criador, sabe? Ou produtor. Eu acho que ia ser muito legal. Enfim. Eu tô pensando em várias coisas legais, na verdade, que eu tive no curso, que eu posso trazer pra vocês, para as pessoas interessadas, né, em cinema de animação e artes digitais. Que mais? Tem vários vídeos aqui no YouTube também, que eu falo sobre o curso de cinema de animação e artes digitais. E eu também tenho vídeos que eu ensino para você fazer a prova de habilidades, né, a prova de desenho, para você entrar no curso. Que também tem dicas e como que foi a prova do meu ano e tal. Além de tudo, gente, eu trabalho na FMG também, então é por isso que eu tô todo vídeo testando um cenário diferente, para vocês conhecerem a FMG, gostarem das coisas daqui, tirarem dúvidas também. Enfim, é um dos ramos de conteúdo que eu tô querendo trazer mais agora. Então, agora eu vou pegar a câmera e vou torcer para eu ter gravado tudo e para o microfone ter pegado também. Então, beijo, gente! Até o próximo vídeo!